Olá, IPCA! Hoje é sexta-feira, dia 22 de março de 2013. Nós estamos juntos há 334 dias lendo a Bíblia e hoje leremos os capítulos 42 a 44 do livro de Gênesis. Nestes capítulos, nós vamos ver mais uma vez um destaque sendo dado a José e a Judá, os dois filhos de Jacó que agora estão assumindo a liderança da família. José é enviado primeiro ao Egito pela providência de Deus, que usou o pecado dos seus irmãos para, com inveja e com ciúme de José, vendê-lo como escravo. E Deus agora vai usar José, o fiel José, que apesar de injustiçado, permaneceu depositando a sua confiança em Deus, como vimos no vídeo de ontem. Deus vai usar José para trabalhar os seus irmãos. Aconteceu que, da forma como Faraó havia sonhado, chegaram os anos de fome. E Jacó então vai dizer aos seus filhos, capítulo 42, verso 1, por que vocês estão aí olhando um para a cara do outro? Ainda há desunião, ainda há falta de liderança na família, e Jacó é quem diz, vocês precisam comprar comida, e tem cereal no Egito, eu ouvi falar disso, então vão para lá comprar. E os irmãos vão todos juntos, mas diz o verso 4, que Benjamim não foi enviado na companhia dos irmãos. Ainda há aqui um restinho de predileção de Jacó para com o filho amado de Raquel. Ele suspeita ter perdido José e agora se gruda em Benjamim. Mas os 10 outros filhos então vão ao Egito para procurar comida. Quem cuidava dessa venda era José, e quando os irmãos lá chegaram, se prostraram rosto em terra perante José, cumprindo assim aquele sonho que José havia tido anteriormente. E José se lembra imediatamente daqueles sonhos. E então, numa demonstração de tremenda sabedoria, José começa a colocar em execução um plano onde, em relação ao sonho que havia tido quando menino, agora ele vai agir do mesmo jeito que ele agiu em relação ao sonho de Faraó. Ou seja, pelo sonho de Faraó, José traçou uma estratégia para salvar o Egito e o mundo inteiro de períodos de fome. Agora, pelo seu próprio sonho, José traça estratégias para redimir a sua família. Aquela família que o havia traído, que o havia vendido, e agora então José vai reagir diante desse quadro, não com ímpeto, logo se revelando aos seus irmãos, mas traçando um plano digno de alguém que tem de fato a sabedoria de Deus em si. Logo de cara, José começa acusando os seus irmãos de serem espiões. Isso era comum naquela época. Soldados que estivessem com fome haveriam de traçar alguma estratégia para descobrir onde estaria a comida no Egito para tentar assaltar e roubar a comida. É lógico que José sabia que esse não era o caso, mas com essa acusação ele forçou os seus irmãos a falarem, dando informações que ele gostaria de obter, mas que não podia perguntar sem revelar a sua identidade. Então, aqueles irmãos de José dizem assim no verso 13, nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem. Veja como agora eles se colocam unidos, enquanto antes colocavam José à parte. Somos 12, mencionando, portanto, José, dando-o como falecido, mas ainda assim contando. Então José toma essa informação e diz assim, bom, já que é assim, eu só vou acreditar na palavra de vocês se vocês me trouxerem o irmão mais novo. É o que ele exige nos versos 15 e 16. E vocês vão ficar aqui, enquanto eu não tiver certeza disso. E ele coloca os irmãos em prisão, diz o verso 17, por 3 dias. Agora há uma certa reversão da situação. José, que tinha sido colocado numa cisterna, agora ele coloca os irmãos na prisão. Mas ele aparece aos irmãos ao terceiro dia e diz, façam o seguinte para vocês viverem, porque eu temo a Deus. Note como isso devia ser uma espetada naqueles irmãos, porque eles haviam sido extremamente injustos com José, e agora um egípcio não estava sendo injusto com eles, estava dando uma chance para eles e invocando o temor do Senhor. Isso cutucaria a consciência daqueles homens. Fique detido um de vocês na casa da prisão, e os outros vão levar o cereal para suprir a fome da família, e tragam-me o irmão de vocês. E então, eles concordaram em fazer assim. Só que enquanto estavam discutindo o que estava acontecendo a eles confessaram já algo que vai ter extrema relevância aqui. No verso 21 eles dizem, na verdade nós somos culpados no tocante ao nosso irmão, pois a gente via a angústia dele enquanto ele suplicava, mas
nós não o acudimos e agora nós estamos colhendo as consequências dos nossos atos. Deus está nos disciplinando. Eles que colocaram José na cisterna perceberam a situação quando foram colocados, sem saber que era por José, na prisão no Egito. E aí começou um certo bate-boca ali. Quem é que vai ficar? José tinha proposto que um ficasse detido e os demais voltassem. Rúben assume aqui uma liderança, mas uma liderança covarde. Ele diz no verso 22, eu não disse que não era para pecar contra José? Eu não falei, mas vocês não quiseram me ouvir. Agora Deus está cobrando sangue. É claro, Rúben de fato falou, mas aqui ele está se apresentando como alguém que se desculpa. E alguém que diz assim, falei para vocês que não ia dar certo, que não era para... Ele quer, na verdade, é voltar para casa e não ser o irmão que vai ficar detido no Egito. E José está ouvindo tudo. Até então José tinha falado com os irmãos por meio de um intérprete, mas ele sempre entendeu o que os irmãos falavam. E aí então José teve ocasião de, ao testemunhar esta conversa, perceber que naquela ocasião em que José foi vendido, Rúben não estava presente. O segundo em comando seria Simeão. Rúben, Simeão, Levi e Judá. Lembra da sequência? O segundo em comando seria Simeão. Então Simeão era o irmão mais velho presente quando José foi vendido. E foi esse então que José tomou e falou, você vai ficar aqui. Aliás, já era conhecida de José a reputação de violência de Simeão e o quanto ele era traíra, lá na história de Diná, que nós já estudamos. Então Simeão fica detido e os demais irmãos vão então para a casa do pai. Eles regressam, mas no meio do caminho, tendo comprado comida para levar para casa, quando um deles vai abrir o saco de mantimentos para alimentar o animal, percebe que o dinheiro está lá. José mandou colocar o dinheiro dos irmãos de volta nos sacos, e isso era mais um teste aos irmãos. Eles estariam de fato dispostos a voltar para buscar um irmão que ficou para trás? Eles não voltaram por José. Será que voltariam agora por Simeão? Mas uma coisa era voltar por Simeão numa boa. A outra era voltar correndo riscos. Depois que eles trouxeram o cereal do Egito e o dinheiro veio junto. E se eles fossem mal interpretados ao voltar para o Egito? A unidade familiar agora teria que falar mais alto do que os riscos pessoais. Esse era o teste que José impunha aos seus irmãos. E então, eles chegaram até o pai e diz o texto aqui que contaram ao pai o que aconteceu. Mas, na hora de contar ao pai, esses irmãos já mostram também alguma sensibilidade diferenciada. Eles não contam que Simeão ficou preso, mas eles contam que ele foi deixado lá, que José falou com eles dizendo, diz o verso 33, deixai comigo um dos vossos irmãos. Foi bem deixai comigo, foi vai ficar preso aqui. Não é? Além disso, eles disseram que se eles levassem a Benjamim com eles da próxima vez, como José havia requerido, que então eles teriam liberdade para negociar na terra, diz o verso 34. Isso não combina bem com o que José disse. Ele falou assim, vocês vão fazer isso para viver, ou melhor, para não morrer, pior ainda. Mas eles então contam a história mais resumida, omitem alguns detalhes que pudessem trazer preocupação excessiva sobre Jacó, e então vem a reação de Jacó, que ainda é uma reação de descrédito para com os filhos, que ainda revela um certo ressentimento para com aqueles que acabaram trazendo para ele a manta talar manchada de sangue de bode. Ele diz assim, vocês estão me privando de filhos. José já não existe, Simeão não está aqui, agora vocês querem levar Benjamim? Não, eu vou pensar em mim, eu quero os meus filhos comigo, e isso não vai acontecer. Novamente Rúben aparece liderando aqui, mas a liderança dele é tola. Ele diz assim ao seu pai, mata os meus 2 filhos se eu não tornar a trazer Benjamim. Bom, isso não é nenhuma demonstração de responsabilidade. Se eu não cumprir com o Senhor que estou prometendo, pode matar ele? Que serve um apelo desse? De que maneira Jacó seria consolado perdendo mais 2 netos depois de perder outro filho? Não. E Jacó então se fecha e diz assim, meu filho não descerá convosco. O Benjamim é, de novo, meu filho, não é seu irmão. Note, mais uma vez a maneira de chamar as pessoas aqui denuncia as coisas. Mas José não tinha enviado cereal em quantidade suficiente para a família de Jacó passar os 7 anos de fome. E o cereal acabou. E chegou então outra vez fome para a família de Jacó. E então, aquele Jacó desconfiado dos filhos, aquele que falou assim, meu filho vai ficar aqui, não confio em vocês, vocês não têm ainda o meu crédito, foi obrigado a dizer,
Bom, é preciso voltar lá para comprar mais um pouco de mantimento. Nessa hora, Judá responde: Pai, o homem protestou dizendo que se nosso irmão não for conosco, nós não seremos acreditados lá como pessoas honestas. Vão desconfiar que somos espiões. Então, Judá argumenta persuasivamente. E Judá diz no verso 8 ao seu pai: envia o jovem comigo, deixa pai comigo essa questão, e nós vamos até lá. Eu serei responsável por ele, diz no verso 9. E se eu não o trouxer, eu vou ser culpado para com o Senhor. Mas ele argumenta de tal forma que Jacó não tem como resistir. E aqui então você começa a perceber a liderança exaltada de Judá. O Rúben quis tirar o corpo fora quando estavam na cadeia para ver quem é que ficava no Egito. Simeão ficou preso por lá. Levi é que seria o filho aqui a tomar alguma atitude, mas ele também está com o filme queimado desde a história de Diná. Então é Judá agora quem assume a liderança. E o pai diz então, vá. E ele vai com Judá. Então Jacó ordena que se levem presentes para José no Egito, sem saber que era o seu filho, é claro. E ele, inclusive, ordena aos filhos que levem o dinheiro que veio dentro dos sacos com o cereal, dizendo assim, pode bem ser que fosse engano. Jacó podia estar desconfiando até aqui dos filhos. Será que eles foram honestos mesmo lá com os homens no Egito? Mas com essa disposição de vontade de Judá, em dizer, pai, eu vou levar Benjamim, mas vou trazê-lo comigo, cobre de mim, eu estou assumindo a conta, Jacó, melhor dizendo, recupera um pouco do crédito nos seus filhos. E ele agora então diz assim, vão para que ele restitua a vocês o outro irmão de vocês, Simeão. E se eu perder os filhos, eu vou ficar sem filhos. Mas há agora uma unidade entre pai e filhos que não havia no tempo anterior. Parece que Jacó está mais disposto a confiar nos filhos, em especial mediante a intercessão, a mediação de Judá. E então eles vão até lá. Quando chegam lá e vão se encontrar com José, José manda que os seus irmãos sejam hospedados em sua casa. Só que eles ficaram morrendo de medo. Por quê? Porque eles não foram tratados como os demais compradores. Eles não estavam no meio da multidão, eles foram isolados. E aí então os irmãos de José começaram a se perguntar, fomos trazidos para cá para sermos escravizados ou para sermos bem tratados? E logo de cara trataram de falar que o dinheiro tinha ido com eles por engano. Na verdade não era por engano, José que mandou colocar o dinheiro de volta nos sacos para testar a lealdade dos irmãos. Mas José aparece de novo, e você pode ler isso no capítulo 43, e eles trazem presentes a José e agora se prostram todos. No capítulo 42, foram 10 os irmãos que se prostraram rosto em terra perante José. A profecia foi só parcialmente cumprida, mas aqui no capítulo 43 são os 11, Benjamim inclusive, todos eles se prostram diante de José. José começa a fazer perguntas. Bom, vocês disseram que tinham um irmão, estou vendo o irmão aí. Mas e o pai de vocês, vai bem? E com isso ele consegue obter informações sobre Jacó. E eles falam que sim, não é? Esse é o irmão mais novo de quem vocês me falaram e tudo mais. Só que aquilo foi emoção demais para José. Isso deixa claro aqui no verso 30 que ele saiu e correu para chorar em outro canto. Isso deixa claro para nós que não é maldade de José, não. É José trabalhando e investigando para ver como é que está o coração da sua família. Se ele pode de fato confiar nos seus irmãos. E José sendo aqui usado por Deus para direcionar aquela família. José sabe o tempo inteiro que são os seus irmãos. E os seus irmãos não sabem que se trata de José. Ou seja, José reconhece os irmãos não reconhecem José. Assim como Deus conhecia os caminhos pelos quais levou José ao Egito, embora nós e José, o próprio José, não conhecesse os caminhos de Deus. Mas José já entendeu que na providência de Deus, nem sempre entendemos tudo, mas Deus sabe o que faz desde o começo. Então José aprendeu a confiar que Deus sabe o que faz, conhece o caminho que está adotando, embora nós não. E aqui é José quem reconhece os irmãos, embora os irmãos não o reconheçam. E José é quem está sendo um instrumento da providência soberana de Deus para trabalhar naquela família. E quando eles vão então banquetear, José faz mais um teste interessante. Ele coloca todo mundo em ordem de nascimento. Ele conhecia os irmãos, ele sabia quem nasceu primeiro. Mas isso jogava para os irmãos
que não sabiam que José era José, mas um temor tremendo. Esse homem sabe a nossa data de nascimento, esse homem sabe muito bem quem somos. E, diante desse quadro, José dá uma porção para Benjamim, que era o filho caçula, o filho amado de Jacó, aquele que tomou o lugar de José no coração do papai. José colocou para Benjamim uma porção 5 vezes maior do que a de qualquer um deles. No entanto, aqueles irmãos que antes tinham ciúme de José, agora trabalhados já, aqueles que se debateram enquanto estavam na prisão e disseram: estamos começando a colher as consequências dos nossos atos, eles agora comem e bebem e se regalam com José e não têm ciúmes da porção que José deu a Benjamim. José colocou todos eles em ordem de nascimento e honrou mais o caçula, contrariando as convenções sociais. Mas aqueles irmãos não tiveram ciúme. Esse já é um sinal, portanto, de que os irmãos começaram a ser aprovados no teste. Eles falaram com amor por Jacó. Judá se responsabilizou em trazer o irmão de volta. Eles estão voltando para buscar Simeão, apesar de correrem o risco de serem tratados como ladrões. E quando vem o caçula sendo honrado, eles não se enciumam mais. Tudo isso vai mostrando que essa família vem sendo trabalhada. Trabalhada por Deus, que usa José, mas que vai usar também o Egito. Porque é notório aqui algo que até então tinha ficado escondido para nós. Por que Deus vai tirar o povo de Israel, a família de Jacó, de Canaã e vai levar para o Egito? Bom, algumas pistas nós já temos. Esaú se casou com mulheres cananitas e se afastou dos caminhos de Deus. Judá teve problemas ao se casar com mulher cananita. Diná foi violada por homens cananeus. Então Canaã era uma região onde os moradores queriam muito se misturar com o povo de Israel e que então representaria uma grave ameaça de perda da santidade do povo pactual de Deus. Já o Egito não. Naquele banquete que José deu aos seus irmãos, nenhum egípcio se sentou na mesa porque para eles era abominação comer pão com os hebreus. Isso significava que os egípcios iriam manter distância dos hebreus. Lá no Egito, portanto, seria um lugar muito melhor para que a família de Jacó e seus 12 filhos crescesse sem a ameaça da contaminação racial e religiosa, principalmente. Quando os egípcios mantivessem distância dos hebreus, a família de Jacó poderia se desenvolver debaixo do temor do Senhor com mais segurança. E era por isso então que Deus mandou José na frente. Agora então, nós continuamos a ver a providência de Deus a trabalhar nessa família. José então manda de novo os irmãos embora. Vai o Simeão libertado. Aliás, Simeão é libertado logo de cara. Quando os irmãos chegam trazendo o caçula Benjamim, Simeão já é solto. E agora eles banqueteiam com José e José despede todo mundo com mais comida, mas de novo coloca o dinheiro de volta no saco de todo mundo e ainda coloca um copo seu na sacola de Benjamim. E depois que os irmãos partem, ele manda o seu mordomo correr atrás deles e dizer: olha, por que vocês roubaram meu senhor? Ele é um homem que adivinha e vocês pegaram a taça dele. Quando o mordomo de José achou os irmãos, falou assim: vocês pegaram o copo do meu senhor, o copo em que ele bebe. E a primeira resposta dos irmãos de José foi um pouco precipitada. Eles disseram assim: aquele dos teus servos com quem for achado esse copo, que morra, e nós ainda seremos escravos do meu senhor. E então o mordomo de José concordou e disse assim: aquele, falando no singular, com quem for achado esse copo será meu escravo, porém os outros serão inculpados. Note que agora José está colocando uma estratégia ainda mais específica. Ele está jogando todo o foco em cima de Benjamim, o outro filho amado de Raquel, aquele por quem os irmãos teriam ciúme. Depois de ter colocado 5 vezes maior uma porção para Benjamim, agora ele acusa Benjamim de roubo para ver como é que os demais irmãos vão se mobilizar para defendê-lo. Ele arma a estratégia com tanta inteligência que ele consegue fazer os filhos de Jacó prometerem que aquele que fosse achado com esse copo deveria morrer e todos os demais seriam servos. Mas o mordomo mantém a promessa focada e o trato focado naquele com quem estivesse o copo. Esse que seria escravo, os demais seriam inculpados. Mas quando se apertaram as sacolas, achou-se o copo no saco de mantimento de Benjamim. E aqueles irmãos que venderam José com tanta tranquilidade, agora rasgaram as suas vestes e, carregando os jumentos outra vez, voltaram à cidade. Ao invés de entregar Benjamim para ser levado como escravo para o Egito, como fizeram com José,
Agora todo mundo para a viagem, esquece a comida e volta para ir atrás do irmão e vai falar com José. E note que no verso 14 chega Judá com seus irmãos. Agora Judá está na liderança. Aquele que falou com o pai, obteve o favor do pai, está na liderança da tropa. E então ele fala com José e ele nem tenta falar a respeito do copo, mas ele atribui a Deus, não é, no verso 16, a Deus aquilo tudo como uma justiça de Deus sobre eles, tendo claro ainda a questão toda de José como um pano de fundo. E diz assim: somos escravos do meu Senhor, tanto nós como aquele em cuja mão se achou o copo. Ele falou assim, não existe essa de só Benjamim ser escravizado. Estamos todos no mesmo barco, nós somos uma família. Ele não apartou Benjamim do grupo como antes os irmãos haviam apartado José do grupo. E então José responde, não, eu não quero fazer nada disso não. Eu só quero aquele em cuja mão foi achado o copo. Esse é que vai ser meu escravo, os outros você podem libertar. José propositadamente foca em Benjamim. Mas Judá se aproxima de José e disse, ah, Senhor meu, eu rogo-te que o Senhor me escute. Eu prometi ao meu pai, o meu pai já é um homem velho, ele se apegou a este menino tanto porque nós tínhamos um irmão antes dele que era filho do coração do nosso pai, e o nosso pai o perdeu, e isso vai entristecer por demais o nosso pai, nós não podemos fazer isso com o nosso pai outra vez. O Senhor, por favor, toma-me em lugar dele e deixa eu, Judá, ficar prisioneiro no lugar do meu irmão Benjamim. E aí então nós vemos que os irmãos passaram com louvor no teste. Aqueles homens que levaram José para ser vendido agora eram outras pessoas. E isso foi demais para o coração de José. José, que já tinha saído para chorar num canto anteriormente, agora não tem mais como esconder. E aí então no capítulo 45 ele não consegue se conter e ele chora diante dos irmãos e se revela. Mas essa belíssima continuação da história é assunto para amanhã, nós precisamos parar por aqui. Por hoje é suficiente que enxerguemos o quanto Deus trabalhou na vida daquela família, usando José, e preparou a liderança de Judá, aquele que vai interceder por seus irmãos, como Cristo, o leão da tribo de Judá, que veio e se fez servo até a morte, morte de cruz por nós. E nisso tudo nós vemos a boa mão de Deus trabalhando o seu povo e preparando o caminho para a chegada do leão da tribo de Judá. Louvado seja o nosso Deus, e que essas lições abençoem a sua vida como tem abençoado a minha. É o que eu oro por você, esperando encontrá-lo aqui amanhã para a gente continuar isso, se Deus quiser. Bom estudo e até lá.